Quando surge, galera, mais um vídeo chegando aqui no canal do Verdão. E você, claro, né, canal do Verdão, contra tudo e contra todos, vai se inscrevendo aí nos canais, hein? Link sempre do outro canal na descrição aqui. Olha só, o derby tá chegando aí, hein? Domingo, 6 da tarde, direto aí da Arena Barueri. A gente vai ter mais um jogão aí, Palmeiras e Corinthians. E eu quero saber aí quanto vai ser esse jogo, hein? Será que vai ter goleada? Resultado simples? Como é que vai ser essa treta aí? Estamos aí oriçados na expectativa. O Palmeiras poupou grande parte dos jogadores no jogo contra o São Bernardo na quinta-feira, com a expectativa de colocar o pessoal com pique, com fôlego total neste domingo para enfrentar o Corinthians. Flaco Lopes entrou do banco de reservas e ainda botou a bola para dentro lá para garantir a vitória do Palmeiras. Na verdade, estava ali de arma secreta e deu certo. E agora ele vai ser titular certamente no domingo. Se ele não for titular, tem que internar o Abel Ferreira, né? Porque o cara que mete 5 gols em 5 jogos seguidos, só não ganhamos os 5 porque a incompetência da defesa de tomar um gol ridículo contra o Santo André, que também não foi todo ruim, pelo que eu fiquei sabendo aí, que parece que o Santo André e o Corinthians estão na disputa do rebaixamento, né? Então, não foi de todo ruim, não. Não vamos reclamar, né? Mas a gente pode ajudar, né? Empurrar o Corinthians ladeira abaixo, né? Então, vamos fazer tudo para que isso aconteça. E por falar em Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Bernardo e mais uma vez a vitória veio com o brilho do artilheiro argentino Flaco Lopes. Holofotes ligados para ele, o atacante argentino que está brilhando a cada jogo nessa temporada. Flaco Lopes, artilheiro do Paulistão. O mesmo jogador que vocês criticaram há 5 ou 6 meses. Nós sabemos o que é que fomos contratar, sabemos a idade que ele tinha. Calma, Abel. Até porque, mesmo com todo esse potencial, o Flaco Lopes não começou a partida como titular. Mais uma vez, o treinador português escalou um time misto para jogar fora de casa. E mesmo assim, o Palmeiras pressionou o São Bernardo. Rony fez o goleiro Alex Alves trabalhar logo no início da partida. Só que o atacante do Palmeiras parecia estar sem o brilho de outros jogos. Brilho que, aliás, também faltou ao estádio 1º de maio. Rolou um apagão aos 28 minutos do primeiro tempo. E a paralisação deixou o técnico Abel Ferreira tão inquieto quanto estaria se a bola tivesse rolando. Foram 25 minutos com um dos refletores do estádio desligado. E quando a partida recomeçou, quem sofreu um apagão foi o time do Palmeiras, que quase viu o São Bernardo abrir o placar com o zagueiro Helder. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a mandar no jogo. Só que o Rony continuava sem conseguir marcar. O goleiro Alex Alves estava inspirado. Já o ataque do Palmeiras... Mas o jogo mudaria com a entrada de 2 jogadores. Estevão no lugar de Luiz Guilherme e Flaco Lopes substituindo o Endrick. O Estevão, de apenas 16 anos, mostrou que pode ajudar muito o time do Abel Ferreira durante a temporada. E o brilho da noite foi do Flaco Lopes. Ele subiu mais alto que todo mundo e decidiu mais uma partida. Do segundo tempo! Quinto gol dele em 6 jogos no Paulistão. Mas Abel Ferreira tratou de esfriar as expectativas sobre o argentino. Em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque como te disse, eu sempre falei é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. Portanto, vamos meter um gelo nessa euforia toda. E respeitar todos os nossos jogadores que trabalham para ser titulares desta equipa, e fico muito contente. E claro que o português não esqueceu de quem deu o cruzamento para o Flaco Lopes, Estevão. E o jovem recebeu o mesmo tratamento que o argentino. Amanhã já vão dizer que o Estevão, já disse, não é Messinho, é Estevão. Que agora, pronto, agora o Estevão é o melhor do mundo. Depois bem a seguir faz um jogo menos bem, tem paciência, eu preciso de paciência. E ter paciência com um time que está ganhando é muito mais fácil, né? 1-0 para o Palmeiras, que está cada vez mais isolado na liderança do Grupo B. Agora, nada de relaxar, né, Abel? Afinal, domingo é dia de Palmeiras e Corinthians. O que eu posso dizer do Corinthians é que é
é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. E eu gosto de jogar em jogos com torcidas fervorosas. É um derby, nós sabemos como é que são os derbys. Clássico é vencer ou vencer. E o Abel Ferreira tem muitas armas para alcançar mais esse objetivo. Mais uma vez em que o Abel enxerga em mais um jogo a oportunidade de testar seus jogadores reservas, né? Um time alternativo, ele já tinha poupado contra o Santo André, só que dessa vez ele consegue os 3 pontos, né? E apresenta um jogo, há quem diga, inclusive, que o melhor dos alternativos, do time alternativo. Dos times alternativos, também conhecido como reserva. Reserva. Assim, não são todos os jogadores que são reservas exatamente, né? Por exemplo, o Hendrick, muita chance de ser titular. O Rony pode ser titular. Marcos Rocha pode ser titular, né? Provavelmente será titular. Então tem jogadores que... Agora tem jogadores que vão entrar mais. Flaco Lopes talvez seja titular. Tem sido, né? Ele era reserva do time reserva agora. Mas na verdade, a volta do Hendrick pela é o que ia escalação de ontem, ele era considerado titular, tanto que ele estava no banco. Então, e com merecimento, né? Porque consegue se firmar bem nesse início de temporada. E a administração de elenco é bem feita, porque é feita no momento certo, né? Quando chegar lá na frente, vai ter gente querendo, vai ter muito técnico de muito time, tirando o jogador no meio do Campeonato Brasileiro. Ah, não, estamos com muitos jogos aqui, já fizeram tantos jogos, nosso time vai fazer 75 partidas nessa temporada. O jogador não fez 50, mas o técnico usa que o time vai fazer 75, que é para dizer que está todo mundo cansado, né? E o Abel está administrando agora quando pode. Quando chegar no Campeonato Brasileiro, dificilmente ele vai tirar 2, ele vai tirar 1, vai tirar 3... E vai administrar bem o elenco e vai disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar mais uma vez. No jogo de ontem, o Palmeiras apresentou um roteiro muito parecido das outras partidas do Campeonato Paulista, se a gente pegar, inclusive, até da Supercopa, né? Por mais que era um time completamente reserva ou alternativo, como quiserem nomear, é um time que criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras teve 4 chances claríssimas de gol. Ainda mais depois que o São Bernardo perde o Silvinho, que é o grande destaque do time no campeonato, artilheiro do time, fez gol no jogo contra o Corinthians, e aí fica mais fragilizado ofensivamente. Mas o Palmeiras perdeu muitas oportunidades, principalmente oportunidades criadas pelo Hendrick, principalmente para o Rony, jogadas em transição ofensiva muito rápida. O Palmeiras perdeu essas oportunidades e o time muda completamente com as mudanças feitas pelo Abel no segundo tempo. É um outro time quando entra o Estevão, quando entra o Piquerez, que acerta o lado esquerdo do Palmeiras de uma forma absurda, e principalmente o Flaco Lopes, que está com esse faro de gol, artilheiro do time na temporada, é o artilheiro do Campeonato Paulista, tem 7 jogos no ano, tem 5 gols marcados. O Abel fez questão na coletiva de colocar um pouco o pé no freio nas avaliações. Usou Pedro, Hulk e Borja como exemplos de jogadores que foram vaiados e que depois ou em outros clubes apresentaram um desempenho melhor, mas com oscilações também. Mas ontem foi mais uma versão do Palmeiras que cria muito por conta das ideias colocadas pelo Abel. Ontem um time que emulava os 3 zagueiros, mesmo não sendo 3 zagueiros realmente de origem, principalmente o Marcos Rocha mais uma vez fazendo o lado direito. Mas, mais uma vez, o Palmeiras mostrou a sua força e o resultado foi mais importante do que o desempenho específico do time ontem, porque é um resultado que leva o time com tranquilidade para mais um clássico contra o Corinthians, e o Abel, na parte final da coletiva, fala que gosta muito de clássicos contra o Corinthians, porque ele só perdeu uma vez desde que ele chegou, e foi para o Corinthians do Silvinho, que era muito criticado, ainda na época da pandemia, em Itaquera sem torcida. Estava vendo aqui, ó, é claro que ele gosta, tem que gostar. Não dá para não gostar. Vou contar que nos últimos 12 jogos, o Corinthians ganhou 1. É isso aí, do Silvinho. Se você for mais para trás ainda, tá? Mais para trás, você vai ver que o Corinthians em 20 deu 3. Ele tem que gostar. Por isso que ele já vai com alguma... Ele tem que gostar demais de fazer clássico contra o Corinthians. E mais, ele vai para um clássico contra o Corinthians, e alguns desses clássicos que eu citei, também a situação foi essa, em que o Corinthians pode considerar um empate uma vitória.
Ah, sim, nesse momento, ainda mais nesse momento. Então, assim, tem uma pressãozinha pro lado do Abel também por conta disso. O empate é um resultado que talvez o torcedor do Palmeiras considere ruim. Mas nenhuma pressão que ele não esteja acostumado. Não. Sim. Aliás, ele está acostumado com qualquer tipo de pressão. Agora é uma pressão nova pro Antônio Oliveira, compatriota dele. Só que a sorte do Antônio Oliveira é pegar esse clássico, pegar essa situação no começo de trabalho. É isso. Porque com a agenda positiva já sendo construída, já conseguiu resultados. Aconteça o que acontecer, não. Né? Aconteça algo dentro do padrão, Corinthians perder por 1-0, 2-1, 2-0, jogo normal, não vai ter nenhum impacto no desenvolvimento do trabalho do Antônio Oliveira, tá? Agora, mas algo maior eu já não sei. Luiz, a gente falava sobre a situação do Flaco Lopes, nesse momento de carreira que ele vem. Antes não havia muita discussão porque o Endrick estava fora, estava defendendo a seleção no pré-olímpico. Agora o Endrick volta para jogar. O Flaco já se mostra muito eficiente. Bom, mesmo que você me coloque no segundo tempo, eu continuo aqui no meu bom momento. E aí a gente fica imaginando quais vão ser as escolhas do Abel em função disso. A gente tem inclusive os números do Flaco Lopes nessa temporada, em que ele vive um grande momento. 7 jogos, em 7 jogos, 5 gols. Artilheiro do Palmeiras e do Paulistão. Exatamente, agora empatado só com o De La Torre, não é isso? Ele está na liderança da competição. Isso. Na artilharia da competição, com 5 gols, igual o De La Torre. Chegou agora. De La Torre que está no Mirassol. Isso. Aí o Abel diz, não, vamos esfriar, vamos botar um gelo nessa situação. Tá certo, é o que o treinador, de fato, precisa ter esse controle. Mas o que você imagina, Luiz, das escolhas dele para frente, para a montagem desse ataque, com o Flaco vivendo esse bom momento, Endrick voltando de seleção, Rony, que ontem jogou, tentou gol de bicicleta, tentou gol de tudo quanto foi jeito, acabou não acontecendo, mas também é uma peça valiosíssima do Abel. O Abel, ele foi muito cauteloso quando ele falou sobre a situação do Endrick, porque ele gostaria de saber como que o Endrick voltaria do pré-olímpico. Se com a cabeça ainda no Palmeiras, se com a cabeça nos Jogos Olímpicos, ou se a cabeça no Real Madrid. Uma dessas afirmações dele foi por água, porque o Brasil não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. E ontem o Endrick entrou muito bem, foi o grande responsável pelas criações de jogadas ofensivas do time do Palmeiras, por mais que o gol saia de um passe do Estevão para o gol de cabeça do Flaco Lopes, mas o Endrick foi o grande jogador do Palmeiras, principalmente no momento mais complicado da partida. E o Flaco Lopes, eu acho que ele fez questão de colocar panos quentes num momento de exaltação do Flaco, e citar outros jogadores, até para demonstrar que, por mais que a empolgação da torcida e de boa parte da crítica seja muito grande com o desempenho do Flaco, ainda é o momento de se aproveitar mais o Endrick e de também aproveitar o momento que o Palmeiras vive com esse jogador. Então, por mais que se desenhe que o Flaco Lopes seja titular no jogo contra o Corinthians, até para ele ter começado no banco de reservas, eu ainda tenho minhas dúvidas com esse tipo de empolgação. Acredito que o Abel vai usar o Endrick sim contra o Corinthians, porque dependendo do calendário, a gente ainda não tem a tabela do Campeonato Brasileiro, pode ser, se o Corinthians não enfrentar o Palmeiras no mata-mata, o último Palmeiras e Corinthians do Endrick com a camisa do Palmeiras antes da ida dele para o Real Madrid. Então acho que vários elementos colocam o Endrick ainda à frente nessa briga, a menos que o Abel opte por jogar com Flaco e Endrick. E a gente sabe que o Abel tem esse elenco na mão e alternativas e leque de opções ele acaba tendo, principalmente em momentos de dificuldades. Ele demora um pouco para mudar o time, como foi uma das críticas da torcida no jogo contra o Boca, que gerou e culminou a eliminação do Palmeiras, com o Endrick começando no banco e entrando depois. Mas não duvidaria se viesse um Palmeiras com novidades no time titular para esse jogo do final de semana em Barueri. Vamos aproveitar então para ouvir o próprio Abel Ferreira falando sobre a pressão que os jogadores sofrem aqui no futebol brasileiro. Ele disse que os atletas do Palmeiras sofrem com críticas exageradas. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente torcidado pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro, que saiu no Flamengo e foi assobiado, o Hulk, que saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande.
E infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga. O Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram. Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar, que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. É isso que nós queremos. Craque de retórica, hein? Jogo de palavras maravilhoso, cutucando ali, puxando o e na narrativa dele ele está correto. Ele só tem um desvio ali que a gente tem que citar. Existem jogadores que funcionam e dão certo em certos clubes. Com certos treinadores. E existem aqueles que não dão certo. Existem os jogadores em que a torcida e que os jornalistas, a crítica, pega no pé e erra. E existem os jogadores em que a torcida e a crítica pega no pé acertadamente. Então não é... não dá para colocar o Borja no mesmo pacote do Pedro e do Hulk. Quando o torcedor critica o Borja, é porque o Borja vai numa sequência muito ruim, não apresentando o futebol que se esperava pelo investimento que é feito nele e não consegue depois, ao final, ainda que consiga desenvolver uma boa carreira depois da saída. Foi criada uma expectativa grande, né? Era o Borja, a torcida foi buscar ele no aeroporto. Não deu certo no Palmeiras, não significa que ele é um jogador que não serve para nenhum outro clube, não deu certo no Palmeiras, mas o torcedor tem uma certa razão. Você pegar no pé de um jogador que já tem um histórico, como é o Pedro, como é o Hulk, aí talvez sim seja um exagero. Ele cita o Rafael Veiga, talvez seja um exagero, sim. Mas assim, Rafael. Com o Rafael. E talvez seja um exagero com o próprio Abel. Às vezes, quando o torcedor dá aquela duvidada do Abel, acho que o torcedor já não devia mais duvidar, né? Mas vai ter um momento em que talvez não exista mais continuidade. E aí o torcedor vai ficar bravo com o Abel, e o Abel vai ficar chateado que tudo que construiu no Palmeiras, o torcedor naquele momento vai estar chateado com ele. E vai existir um rompimento. O Abel não vai ser técnico do Palmeiras para sempre. Sim. Ou então ele pode decidir sair por cima. E aí nunca vai acontecer isso. É o jeito da torcida jogar junto. Às vezes pega pesado, mas é o jeito de jogar junto. E assim, o importante é estar lá. A cobrança é grande, a pressão é grande, é difícil. Por isso que eles são muito bem remunerados. Lembrando que o salário é milionário também então, por conta disso. É assim, isso faz parte do pacote. São escolhas, né? Escolhas e renúncias. Galera, será possível que não vamos fazer o que a gente tanto espera? Vencer mais um jogo aí e vencer bem, empurrando o Corinthians ladeira abaixo aí. Seria maravilhoso, cara. Tava animado aqui, vendo o Corinthians rodando aí no Campeonato Paulista e indo rumo à Série B do Paulistão. Já pensou que situação? Que drama, amigo. Mas, Antônio Oliveira, né? Na hora que a coisa aperta, eles sempre apelam para os portugueses, né? E parece não, o Antônio Oliveira é um bom técnico. Ele tem mostrado para mim que ele é um bom técnico. Inclusive, é um bom técnico no quesito respostas para STJD também, né? Que teve aquela treta lá que ele foi julgado e aí o relator lá acusou ele e o Abel Ferreira de ser caçador de confusão, né? E ele deu no meio do cara. Eu até postei esse vídeo aqui, tá aí no canal aí, tá por aí, se eu não me engano. Esse vídeo tá por aí. Eu editei ele aí, mas tá por aí. E ele é bom de resposta, viu? Ele é bom também, não fica calado não escuta desaforo caladinho não. Mas vai ser interessante esse confronto aí. Eu quero ver como é que vai ser e como vão ser as reações aí dos dois técnicos, do Palmeiras, Abel, e do Corinthians aí, o Oliveira. Quero ver aí como é que vai ser essas situações, essas reações dos dois à beira do campo aí. Será que vai ter treta? Será que vai ter cartão amarelo para os dois? Abel corre um sério risco de tomar cartão, porque a perseguição contra ele é gigante. Fazer o quê? Já deu seu like ou não? Comentou aí o palpite? Manda o teu palpite aí. Não esqueça, vídeos aparecendo aqui do lado são recomendados para você clicar agora e continuar vendo tudo do Verdão. Avante rumo ao derby. Palestra.